Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Paulo. Doutor Paulo Murilo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, como sempre, né? Sempre muito gentil o nosso convite. Pessoal, eu queria dizer para vocês que essa live vai ser um pouquinho diferente, né? Que é uma live de encerramento das atividades do Micromeio, né? Do Conversando no Micromeio, desse projeto que a gente tem de divulgar conhecimentos. E hoje o doutor Paulo vai estar aqui com a gente conversando, né? Olha que beleza isso, né? Vocês vão poder encaminhar perguntas, eu vou falar algumas coisas, mas vocês vão poder tirar dúvidas e a gente vai fazer um bate-papo, né? E vocês podem encaminhar quantas vezes quiserem. Cláudia, concordo com você. O doutor Paulo realmente não só como professor, mas é uma pessoa maravilhosa também. Então, a gente vai dar prosseguimento aqui, tá bom? Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco no ano de 2023, tanto vocês que assistem, como os palestrantes que aceitaram o nosso convite gentilmente para vir aqui, que está tudo registrado lá no YouTube. Inclusive, tem algumas aulas do Dr. Paulo Murilo excelentes assim, para vocês assistirem. O Dr. Paulo, para a gente, é uma pessoa muito especial. Ele começou aqui dando, como é que se diz, respeitando o nosso trabalho, não só respeitando, mas valorizando o nosso trabalho, acrescentando coisas para a gente. Então, assim, é uma enorme gratidão que eu tenho pelo senhor. Além de ser fã, eu tenho que falar que sou. Então, a gente vai continuar aí com a nossa... Eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, acho que todo mundo conhece, mas para o senhor se apresentar um pouquinho, para quem não conhece, vai ficar gravado, o senhor falasse um pouquinho da sua experiência, contasse aqui para a gente. Antes eu queria deixar também registrado, né, nesse finalzinho de 2023, né, também a minha satisfação e a minha gratidão por ter participado, né, em alguns momentos do Conversando no Micromeio, enfim, e estar com vocês e falando um pouquinho da micologia. A micologia precisa muito dessa divulgação e eu acho, assim, extremamente importante esse trabalho de divulgação com a microbiologia. Hoje você entra na internet, você vê diversos pesquisadores, jornalistas ou pessoas que começam a falar sobre ciência, sobre as coisas ligadas à pesquisa, a fenômenos naturais, enfim, mas a microbiologia, de uma maneira geral, fica um pouco ostracizada. E eu sempre digo para as pessoas, e não tenho nenhum medo, né, vou ser sincero, de ser taxado assim de corporativista ou bairrista. Por quê? Porque eu acho que o ecossistema da Terra foi feito por micro-organismos. Que me desculpem os organismos multicelulares, como nós, mas eu acho que a ecologia da Terra, ela fundamentalmente bolou tudo isso aqui para os micro-organismos. E há, inclusive, quem fale também mais ou menos nesse sentido. Foi um aborto da natureza os organismos multicelulares acontecerem. Então, a importância que os micro-organismos têm para nós dentro do ecossistema, ela é absoluta. Então, a gente precisa, de fato, de apresentar os organismos nas suas variadas características e ações dentro do ecossistema para as pessoas comuns, para as pessoas que estão aí presas ao celular direto. Micologia, a bacteriologia, a virologia precisa ser apresentada para as pessoas de uma maneira, assim, científica, de uma maneira estruturada, culturalmente, em termos de ideias, de posições. Eu acho que o trabalho do micromeio nesse sentido é fundamental, né? Apesar da multiplicidade de possibilidades da gente abordar em termos de divulgação científica os micro-organismos, para nós, e principalmente para nós da área da saúde, essa ação dos micro-organismos como patógenos dos animais superiores,
associados, por exemplo, à indústria de alimentos. Eu vi pessoas que vieram falar aqui sobre microbiologia de alimentos, controle de qualidade. Essas coisas são muito importantes para a gente mostrar, por exemplo, a importância da formação em microbiologia do profissional de saúde. Seja ele médico, seja ele biomédico, seja ele biólogo, seja uma pessoa que trabalha com diagnóstico laboratorial, com, por exemplo, o controle microbiológico de alimentos. É fundamental que a gente discuta isso e muito com as pessoas, né? Porque falta, na minha visão, uma ação séria, de conhecimento sério para as pessoas. A gente vive uma era, né, do fake news, que, na minha visão, fake news não é notícia falsa, mas sim fraudulenta. E essa questão da notícia que vem enviesada dentro da ciência é crítica. Por isso que a gente precisa trabalhar bastante essa ideia de trazer para as pessoas uma informação culturalmente relevante, cientificamente comprovada. Por isso eu, assim, fico muito feliz de estar aqui, né? Conversar com vocês, fico feliz de ver as diversas pessoas que passaram por aqui, o esforço de Janaína para fazer isso acontecer, porque a gente sabe da dificuldade que é, né? Conseguir as pessoas, agendar, ter uma possibilidade de coincidência de agendas, e tudo é muito difícil, problemas técnicos, as coisas são muito mais assim complicadas do que parece quando a gente está no ar, né? Então eu, assim, parabenizo você, teu marido, a equipe toda do Micromeio, por essa coragem, né? E essa vontade de fazer acontecer. E aí, falando um pouquinho de mim, eu tenho muitos anos dentro da micologia. Eu comecei a trabalhar em 1989 com os fungos, basicamente micologia médica, e comecei trabalhando na Universidade Federal Fluminense, depois eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá a gente introduziu a micologia e desenvolvendo basicamente a micologia médica, micologia ligada a questões hospitalares, um pouco também de dermatofitose, depois drogas antifúngicas, e agora, mais recentemente, mais ou menos a partir de 2017, não, voltando no tempo, a partir de 2007, foi o meu primeiro contato com a micologia forense, ou com uma micologia associada às ciências forenses. A gente fez uma incursãozinha com uma estudante que foi fazer TCC lá no Laboratório de Micologia da UFRJ, trazendo essa ideia da micologia forense. E eu, assim, abracei, porque era algo, para mim, inusitado, diferente. Fui olhar na literatura que tinha muito pouca coisa mesmo. E ainda tinha, naquela época, alguns autores que eram de Goa, que era uma colônia indiana de portugueses na própria Índia. Agora parece que os portugueses entregaram para a Índia, mas eles falam português. Eu achei interessante o sobrenome, que eram sobrenomes portugueses. O primeiro nome indiano, e o sobrenome era português. E esses indianos de fala portuguesa, de origem portuguesa, eles foram assim terríveis, falando absolutamente mal da micologia como ferramenta forense. E eu peguei essa realidade deles e vivenciei no laboratório. A gente começou a fazer umas primeiras assim pesquisas sobre micologia forense e as coisas não saíram muito bem. Na realidade, porque os fungos são organismos decompositores, né? E assim que a cessação da vida, os micro-organismos de origem fúngica começam a fazer o trabalho deles, que é a decomposição. E uma das coisas importantes para se utilizar alguma coisa como ferramenta, né, em ciências forenses, ou a questão de utilizar micro-organismos ou organismos dentro das ciências forenses, uma questão bastante importante para essa área é o tempo de morte, né?
você vai tendo aqueles livores a partir do momento em que a vida cessa, e esses livores, essas alterações do corpo, vão selecionando ecossistemas. E esses ecossistemas selecionados acabam também selecionando organismos que eventualmente estarão presentes para fazer a decomposição. E a partir disso, com o tempo de morte, com a presença de um determinado micro-organismo, ou somente dípteras, né, o profissional consegue mais ou menos estimar quanto tempo aquele corpo perdeu a vida. Então, se usa muito, né, para fazer essa estimativa de tempo de morte. Mas os fungos, como é que a gente podia trabalhar com eles? Se no primeiro momento, quando você não tem mais vida, todos eles, 5 milhões de fungos aparecem no corpo, na carcaça, se for um animal. Eu não tenho separadamente uma sucessão fúngica, como a gente tem, sucessão de dípteras, por exemplo. Então, eu vivenciei isso, tentando fazer o trabalho, né, e olhando a literatura muito simplória, e as pessoas falando mal, olha, não dá certo usar fungo, tá? Esquece isso, era a ideia desses indianos de Goa. E aí, como eu falava, eu realmente vi que parecia impossível. Inclusive, a gente ficou com uma quantidade gigantesca de tubos de ensaio, porque do momento que você começa a trabalhar com fungos ambientais, a quantidade de tubos e placas é assim, em progressão logarítmica. Eu olhei aquilo tudo e falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho nem espaço para colocar esses fungos mais. De qualquer maneira, saiu 2 publicaçõezinhas e isso ficou na gaveta. Em 2017, eu fiz um curso com a Patrícia Wiltshire e o David Hawksworth, que são 2 grandes micologistas ingleses, sobre micologia forense. Agora, com uma competência completamente diferente, com uma introdução de ciência em cima desse negócio. Aí se descortina, para mim, a importância da micologia forense. Estou comentando isso tudo para dizer por que hoje o laboratório também trabalha com micologia forense. Porque a gente percebeu, ao estudar mais seriamente com esses professores ingleses, o quanto a micologia pode favorecer, dentro de uma análise multidisciplinar, a solução de um crime, por exemplo. Não precisa ser crime de morte, né? Um delito qualquer. E aí a gente teve acesso a uma série de casos, todos eles publicados pela Patrícia e pelo David, está nas bases de dados, onde eles usaram a micologia forense para fazer resolução de casos. Então, tem coisas interessantíssimas que foram assim, ajudadas pelos fungos. Né? Na minha visão, todavia, os fungos dentro da micologia forense, eles agem como vestígios, isso é inegável, porque eles estão em todos os lugares, então você pode fazer uma correlação com o local onde foi encontrada uma vítima, o local onde um suspeito esteve, um local onde houve um trânsito de pessoas, tudo isso porque os esporos, como estão no ambiente, eles acabam contaminando as pessoas, os fomites, o que for. E aí você consegue fazer uma análise comparativa, utilizando alguns programas, e definir se o sujeito teve ou não teve no local em que ele disse que não esteve, ou que ele disse que esteve, os álibis, os mais diversos. Os fungos, como vestígios, conseguem assim, destruir qualquer argumentação. Então, muito interessante. Por conta disso, gente, a gente passou a trabalhar com os fungos como elemento, como ferramenta forense. Né? Então, mais recentemente, a gente trabalha com micologia médica há muitos anos. Mais recentemente, a gente está trabalhando com a micologia, que é uma mistura, né, de micologia médica com micologia ambiental. Então, essa é uma historiazinha que eu acabei me estendendo um pouquinho sobre a micologia forense. Mas Doutor eu Paulo, acho que é legal
falar, porque quase não se fala disso, né? Sim, e não tem problema, e quem está aqui, está ouvindo agora, a gente tem, inclusive, uma palestra do Dr. Paulo Murilo gravada no nosso canal sobre micologia forense, que foi muito, muito interessante. É verdade. Quem tiver mais interesse no assunto, assistam. E a gente tem aqui, doutor Paulo, a doutora Sandra Moreno, que veio aqui fazer parte hoje com a gente. Eu gostaria também de falar para vocês que estão aqui entrando, que hoje o Marcos Vinícius teve um compromisso e não pôde estar aqui, que faz parte da equipe do Micromeio. E aí eu convidei a doutora Sandra Moreno para hoje estar aqui conosco. Eu pediria à doutora Sandra, se a senhora conseguir só girar o celular para preencher a tela toda, para a gente te ver melhor, mas assim, no caso para... Não. Isso. E para a gente ver. E segundo a doutora Sandra, ela foi só aluna, né? Doutor Paulo, na verdade, tem muitas sementes, né? Quando a gente anuncia, quando eu encaminho para alguém, o doutor Paulo vai estar aí, nossa, ele me deu aula, nossa, que carinho. Então, assim, é muito bom ouvir isso, né? De saber que a micologia está sendo disseminada da melhor forma possível. Por isso, nós convidamos o doutor Paulo para fazer esse encerramento das atividades de 2023. Eu vou fazer uma pausa, doutor Paulo, vou pedir licença para o senhor, só para a doutora Sandra se apresentar um pouquinho aqui para a gente, né, dela contribuir aqui na moderação. Continuou, doutora Sandra, invertido, mas se a senhora quiser, que tinha dado certo, quando a senhora inverteu o celular, de ficar com a tela cheia, para a gente te ver melhor. Isso, assim, isso. Sim. Sim, isso. Tá me vendo? Acho que não, né? Tá cortando. Agora cortou um pouquinho. Agora sim, isso, perfeito. Doutora Sandra, por favor, se apresenta um pouquinho para a gente. Então, meu nome é Sandra Moreno, né? Eu trabalho na indústria farmacêutica, trabalhei, né, na indústria farmacêutica durante 35 anos. Hoje sou consultora em microbiologia e não sei se o doutor Paulo vai se lembrar, mas ele esteve na minha empresa dando um treinamento de micologia, lembra de mim? Com certeza. E dando um treinamento lá na Quando ainda falou de Sandra Moreno, eu me lembrei na hora. Então, e aí eu estou simplesmente acompanhando essa coisa toda e o curso foi muito enriquecedor. Até hoje, né, eu olho sua apostila e aí tenho assistido muitas as palestras aqui do Micromeio, que é uma coisa fantástica, né? E é isso. Já dei palestra aqui também. Está gravada lá no YouTube, a palestra da doutora Sandra Moreno também. Eu vou avisar para todos que entraram depois, aqui do início, que podem encaminhar perguntas. Hoje, o formato é esse, a gente aqui explorar o conhecimento do doutor Paulo Murilo, olha, explorar, mas assim, ele sempre gentilmente compartilha com a gente tudo que sabe. Então, doutora Sandra, ele estava aqui se apresentando, e aí a gente passa a palavra novamente para ele continuar falando aí um pouquinho dessa apresentação que ele estava fazendo. A Sandra trabalhou na indústria farmacêutica e há muitos anos mesmo, que não são poucos anos, né? Foi bem lá atrás, a gente teve dando um treinamento de uma semana lá para eles, e para vocês terem noção assim, da difusão da micologia. Os fungos estão em todos os âmbitos e as pessoas, ainda hoje, eu não vou lembrar quando que nós fomos lá no laboratório da indústria em que ela trabalhava, mas faz bastante tempo, e daquela época para agora, apesar de ter havido uma evolução no conhecimento dos fungos, no diagnóstico, tratamento, enfim, a gente ainda tem um grande desconhecimento. Essa é que é a verdade, né? Como a gente está conversando, sim. Eu vou contando também os casos e situações em que a gente considera pertinente, né, para ir ilustrando as coisas.
num dado momento dessa nossa caminhada, eu tive alguns alunos que faziam biomedicina e foram fazer o TCC lá no laboratório de micologia, tendo em vista que essas pessoas tinham como formação técnica a podologia. Então, como os fungos são de 70% a 90% das infecções fúngicas, das infecções em unha, perdão, os fungos têm uma importância muito grande para eles. E aí essa moça foi fazer um TCC lá, como ela era podóloga de formação e atuava, ela foi fazer em dermatofitose, ela acabou me trazendo para uma outra área que é extremamente carente em termos de formação ecológica, que é a própria podologia. E esse desenvolvimento que a micologia traz, né, em muitos âmbitos do diagnóstico, ainda para determinadas áreas, é muito assim, sem difusão. E aí, quando eu comecei a trabalhar com essas pessoas, dando cursos, e eu fui percebendo a importância da micologia para o diagnóstico dessas infecções de unha, e foi chegando para mim laudos de micologia. Eu comecei a pegar os laudos porque as pessoas mandavam para mim os laudos. Paulo, dá para dar uma olhadinha? Esse laudo, assim, assado. E eu digo para vocês terem ideia assim, da necessidade da gente estudar a micologia a fundo. Quando eu comecei a receber os laudos dos laboratórios, comecei a analisar para ajudar as pessoas, já que o desenvolvimento da micologia dentro da podologia, apesar da micologia ter crescido, ainda era muito, muito limitado. Quando eu comecei, gente, a olhar os laudos, eu, assim, não tinha ideia, eu vou ser sincero a vocês, eu não tinha ideia do quanto a micologia era desconhecida do profissional das análises clínicas. E olha que eu tenho 32 anos, indo para 33 anos de magistério dentro das análises clínicas, dentro da medicina laboratorial. Eu realmente não tinha ideia da dificuldade que é para as pessoas fazerem um laudo dialógico. Eu não sei se as pessoas têm assim uma ideia clara de como é que a gente trabalha com a micologia, mas a gente trabalha com a micologia basicamente a partir do fenótipo morfológico. Ou seja, eu olho a morfologia do fungo como se fosse um botânico. Eu olho uma flor e digo que é uma rosa, olho uma outra, digo que é margarida, olho uma outra, digo que é um crisântemo, um cravo, e assim a gente trabalha, né, sumariamente com a botânica. Com a micologia, a mesma coisa. Basicamente, micologia médica, onde os fungos são microscópicos, essas estruturas a gente vê no microscópio. E a gente trabalha com dois tipos morfológicos. Aquela morfologia do fungo no tecido, tendo em vista eu estar diante de uma infecção, eu tenho que ter o fungo ali dentro daquela amostra clínica, né, a princípio. Então, tem uma morfologia. Eu coleto o material, vou para o microscópio, olho e vejo a morfologia do fungo ali naquela amostra clínica. E essa morfologia, ela tem que ser compatível depois com a morfologia que a gente vai obter quando vai fazer a cultura. A gente trabalha em duas frentes. O exame micológico direto, com a morfologia tecidual, e o exame cultural, né? A cultura para isolamento e identificação, e o exame micológico direto ou o microcultivo da cultura. Então, tecido e cultura. Essas duas morfologias, elas têm de ter uma coesão, elas têm de ter um diálogo. Por exemplo, se eu vejo banana no tecido, eu tenho que isolar a banana na cultura. Se eu vejo maçã no tecido, eu tenho que isolar a maçã na cultura. Eu não posso ver banana e isolar maçã. Mas, infelizmente, as pessoas têm uma grande dificuldade de relacionar o que está sendo visto no tecido
com o que obtém na cultura. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é fundamento micológico, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender e aprender para uma boa micologia, como eu gosto de chamar, é compreender que essas estruturas morfológicas elas têm de ser compatíveis. Eu não posso, por exemplo, ver uma estrutura, né, como uma hifa septada hialina. Não vou entrar no detalhe das estruturas, mas só para exemplificar. Uma hifa septada hialina, uma estrutura filamentosa, tubular, que não tem pigmento. Eu vejo no tecido e isolo um fungo, por exemplo, de uma hifa com uma hifa septada demácia, ou seja, que tem pigmento melanoide na parede celular, então ela fica uma hifa negra. Como eu vejo uma hifa hialina no tecido e isolo um fungo de hifas negras? Isso, gente, tem que chamar a atenção do analista. O analista ele tem que entender que essas coisas elas têm de caminhar juntas. Eu acho que hoje, né, para a gente iniciar assim uma conversa, o maior desafio da micologia é o diagnóstico micológico. A gente tem que entender dentro da micologia que há esse diálogo que tem que acontecer. E eu fui chamado a atenção para isso quando eu comecei a trabalhar com a podologia, quando esses profissionais me trouxeram os laudos, tendo em vista que eles tinham dificuldade de analisar. Eu comecei a ver e ter uma profusão de laudos que não combinavam, que não batiam, que eram absolutamente, inclusive, improfícuos, não ajudaria em nada o médico assistente, por exemplo, porque se isolou, na verdade, ou se declarou no laudo estruturas contaminantes, que isso é um outro problema. Eu vou bater um pouquinho nisso, nesse início de conversa, isso é uma outra questão. Os fungos, eles são organismos decompositores, eles são organismos do meio ambiente, eles são fundamentalmente organismos ambientais. Eu sempre gosto de brincar dizendo que, quando a gente estuda a evolução das espécies, né, o que a gente percebe? Que os fungos são extremamente antigos dentro do ecossistema da Terra. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Os fungos, alguns registros fósseis dão conta de 2,4 bilhões de anos. Mais consistentemente, se imagina que eles surgiram em torno de 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de anos. Esses organismos, eles são heterotróficos. Eles precisam da matéria orgânica elaborada como a gente precisa para fazer a sua nutrição. Então, eles não fazem fotossíntese, definitivamente, nem quimiossíntese. Então, eles são como nós. Precisa da matéria orgânica elaborada. Como é que ele pode obter matéria orgânica elaborada? De diversas formas. Uma delas é a decomposição. Eu sempre brinco, a natureza, quando criou a vida, criou um problema para ela. A vida no nosso ecossistema tem prazo de validade, e se a natureza não pensasse no futuro, talvez daqui a alguns bilhões de anos a gente não tivesse insumos para fazer a matéria orgânica. Aí ele pensa na fotossíntese, ele pensa na decomposição. O ecossistema pensa a natureza. Que são duas coisas que andam par a par. E aí a decomposição retorna com insumos para a fotossíntese, para a síntese de nova matéria orgânica. E aí, natureza coçando a cabeça, preocupada, como é que eu vou fazer? Passa um fungo assim atrás. Aí, meu filho, vem cá. Menino, vem cá. Estou com um problema. Criei a vida com prazo de validade, mas a matéria orgânica fica imobilizada ali na matéria orgânica morta. Eu quero que isso volte de novo para mim. Pode ser que no futuro eu precise desse negócio. Você pode arranjar uma maneira de trazer isso de volta? O fungo? Posso. Eu vou fazer a decomposição. E aí, se não fosse a decomposição fúngica, os ecossistemas seriam quase que totalmente dependentes de insumos de novos nutrientes. E da onde viriam esses nutrientes? Né? Do espaço. E aí os fungos, então, assumiram a decomposição e se afastaram de tudo mais. De tudo mais. Por isso, a gente tem que entender, logo no primeiro momento em que a gente estuda a micologia, que os fungos são organismos ambientais.
e decompositores. Isso constrói um ideário fúngico completamente diferente do ideário bacteriano, que apesar também de ser organismo decompositor, tudo mais, ela tem um outro viés, que é o viés da infecção, que é exatamente o contrário da decomposição, que é obter a matéria orgânica da matéria orgânica viva. Só que a gente tem uma questão com a infecção. O organismo invadido, ele vai se defender. Não vai entregar o que ele tem de mais caro, que é a matéria orgânica dele, os constituintes celulares, se a gente estiver falando de um organismo superior do corpo, de órgãos e tecidos, de graça. Então, se construiu, nesses 3 bilhões de anos para cá, que a vida começa há mais ou menos 3 bilhões de anos, o planeta tem 4,7 bilhões, a vida tem 3 bilhões de anos. Então, a vida é antiga no planeta. Em termos geológicos, veio logo em seguida. E aí, essa relação parasita-hospedeiro, ela é muito antiga. Ela começa lá atrás, até porque a teoria da vida dá conta, num primeiro momento, apesar de ter 2 teorias, essa é a que mais a gente consegue defender, uma teoria heterotrófica da origem da vida. Então, a obtenção da matéria orgânica era através ou de decomposição, ou de infecção, ou de invasão, o que seja, que a gente pudesse chamar naquela época. E essa relação parasita-hospedeiro, fatores de patogenicidade e mecanismos de defesa, na mais tenra idade da vida no nosso ecossistema, começou a se desenvolver. Os fungos aparecem em torno de 1 bilhão e 200 milhões de anos. Né? Antes, todavia, eu sempre conto essa história, precisou haver um outro fenômeno dentro do nosso ecossistema, que foi a passagem de uma atmosfera absolutamente anaeróbia para uma atmosfera aeróbia, ou seja, a grande oxigenação começa mais ou menos no Proterozoico, 2,5 bilhões de anos, onde aquelas cianobactérias começam, então, a produzir oxigênio naquele oceano primordial, né, inicial, Pangeia, né, e começa a produzir oxigênio de tal maneira que impacta a atmosfera da Terra, que é o que alguns pesquisadores da NASA pensam em fazer. Eles querem fazer o que aconteceu aqui na grande oxigenação ou na grande oxidação, como vocês queiram, artificialmente lá na atmosfera de Marte. Tá? Eles querem colocar oxigênio ali. Não sei se vai ser com micro-organismos ou com equipamento, aí provavelmente é equipamento, né? Mas eles querem jogar, querem fazer, até porque tem muito CO2. Enfim, aí isso acontece no nosso ecossistema, gente, e aí deve ter sido uma mortandade de seres que eram anaeróbios, que foram perdendo a competência, já que o oxigênio começou a ser prioritário, né, dentro da atmosfera, e aí também foram surgindo os organismos aeróbios, e os fungos são aeróbios. Então, os fungos só poderiam ter aparecido depois dessa grande oxigenação, né, no período do Proterozoico por ali. E aí os fungos, então, aparecem como decompositores. São decompositores, efetivamente, isso não há dúvida, organismos ambientais. Decorre o quê? O que é que a gente pode concluir disso que eu falei? A gente pode concluir que, se o organismo fúngico se desenvolveu para fazer decomposição, obter a matéria orgânica da matéria orgânica morta, que não consegue se defender, ou seja, que não tem mecanismo de defesa, o fungo não desenvolveu mecanismos de ataque, que eu vou traduzir por fatores de patogenicidade. Dá para a gente começar a entender as coisas? Se o fungo não desenvolveu fatores de patogenicidade porque ele é um organismo ambiental e decompositor, a gente cai naquele senso comum, que até a avó da gente sabe, que o fungo é um organismo oportunista. Por que ele é um organismo oportunista? Porque o indivíduo ígido, porque hoje, gente, o nosso sistema imunológico é o melhor que a natureza poderia produzir. O nosso sistema imunológico e dos animais superiores, como nós, os outros animais. É o melhor que a natureza poderia produzir até o momento. E tanto é verdade
esse sistema nos defende de muitos intemperismos e da infecção. E isso é tão verdadeiro, principalmente quando a gente pensa que nós só temos antibiótico para ajudar a combater infecções há 80 anos. E nós temos uma quantidade enorme de antepassados, hominídeos, símios, e depois a nossa espécie, Homo sapiens, tem mais ou menos uns 350 mil anos, 80 anos de era de antibiótico, com 350 mil anos sem antibiótico, se valendo única e exclusivamente do sistema imunológico, ou dos mecanismos de defesa, para ficar mais correto. Barreira cutâneo-mucosa, processo inflamatório e a imunidade. E no nosso caso, da micologia, imunidade celular. Então, vocês vejam como é efetiva toda essa defesa. E os fungos estavam aonde? Fazendo decomposição. Então, para o fungo chegar, vencer barreira cutâneo-mucosa, vencer processo inflamatório e vencer a imunidade, ele vai ter que ter, assim, muita vontade. No hospedeiro rígido, ele vai ter, assim, praticamente uma decepção, porque ele não vai conseguir. Dos 5 milhões de fungos, a gente conta nos dedos aqueles que nós chamamos de patogênicos, que é um punhadinho de fungos dermatófitos, micrósporo, tricófito, epidermófito, que fazem infecção em pele, pele e unha, tem queratinase, então faz uma infecção primária. Perdão. Os fungos dimórficos são os mais, assim, importantes. Você conta nos dedos, também não dê 100 espécies. Contra 5 milhões. Uma aguinha aqui. Contra 5 milhões. Então, a esmagadora maioria são organismos, de fato, decompositores e, por conseguinte, oportunistas. Por que eu estou falando isso e falo sempre isso? Porque você, para trabalhar com a micologia, você tem que entender isso. Você tem que entender que dentro do laboratório de análises clínicas, você vai trabalhar com os fungos, na esmagadora maioria das vezes, que são ambientais e que são fungos contaminantes / oportunistas, porque são fungos que têm baixíssima patogenicidade. Mas como é o mecanismo de difusão desses organismos no ecossistema, gente? Através de esporos, que não são estruturas de resistência, são de disseminação. São propágulos como a semente dos vegetais. E eles são produzidos com aerodinâmica, eles são estruturas aerovantes. E esses organismos fúngicos produzem uma quantidade brutal de esporos. São 5 milhões de espécies de fungos produzindo bilhões e bilhões de esporos aqui na troposfera, onde a gente vive. Praticamente, a gente está imerso em elementos fúngicos em suspensão e em cima das superfícies. Por que a gente não contrai uma infecção? Porque o fungo não tem a perspectiva do hospedeiro rígido. Não tem. Mas eles estão em torno de nós. Por isso que na micologia forense interessa, porque eles são testemunha ocular do que acontece, porque eles são ubiquitários e cosmopolitas. Então, se nós perguntarmos a eles o que foi que aconteceu, talvez nós tenhamos uma resposta interessante para a elucidação de casos, né? E aí, o que a gente tem? Uma quantidade enorme de elementos fúngicos que não fazem mal no hospedeiro rígido, mas do momento em que você tem um comprometimento da barreira cutâneo-mucosa, por exemplo, um grande queimado, quando você tem um comprometimento do processo inflamatório, somente de base celular, você se torna neutropênico, e quando você tem comprometimento da defesa humoral, você está completamente entregue aos caprichos dos fungos. Eles não têm nenhum interesse na gente. Mas aí fica muito fácil. Aí eles vão aproveitar a oportunidade que o nosso organismo comprometido
está oferecendo para esses organismos. O que eu estou querendo conversar com vocês, dizer para vocês conceitualmente? Que a gente tem que tomar muito cuidado dentro do laboratório clínico. Por quê? Como os fungos, eles são organismos ambientais, estão em todos os ecossistemas, são cosmopolitas, são ubictários, têm estruturas aerovagantes, eles são frequentemente contaminantes em amostra clínica. Ou seja, não tem nada a ver com a clínica daquele paciente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não for alertado, se você isola um organismo desse numa placa de Petri ou num tubo de ensaio, você se sente tentado a considerar esse fungo como agente etiológico. O que eu vejo, que eu acabei vendo nos laudos, também era isso. Além de você não dialogar com as amostras, com as análises feitas no tecido e a cultura, as pessoas não reconheciam o fungo que é contaminante e que não é o agente etiológico. Aí você tinha muitas das vezes, no exame micológico direto, gente, sendo colocado ali, ou declarado ali, um contaminante da pele, uma levedura do gênero Cândida, contaminante da pele, por exemplo, e na cultura se declara que foi isolado um contaminante do ar. Então, presença de células de levedura e pseudohifas. Uma lesão de pele, por exemplo. Cultura. Positivo para aspergilos. Na realidade, isso é muito sério o que a gente está conversando aqui. Na realidade, provavelmente você viu um contaminante da microbiota, a cândida, perdão, a levedura, e você isolou um contaminante do ambiente, da microbiota anemófila. Vários equívocos. Primeiro, eu vi levedura e isolei um fungo filamentoso. Se não for um fungo dimórfico, isso não é possível. Depois você isolou organismos contaminantes da microbiota, do hospedeiro da microbiota anemófila, da microbiota do ar. É essa a luta da gente dentro da micologia. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu acho importante nós conversarmos sobre isso mais uma vez e novamente, porque isso não é claro para as pessoas. Porque a formação micológica, ela, como eu falei, apesar de estar muito melhor do que nunca teve, ela ainda não é uma formação democrática. Nem toda profissão da área da saúde tem disciplina de micologia, ou isolada, né? Tem que ser isso, na minha visão, tem que ser uma disciplina de micologia médica sozinha, porque tem muita coisa para falar, tá? E não um apêndice dentro da bacteriologia ou da microbiologia, um apêndice dentro, por exemplo, da parasito. E aí você vai falar uma semana, normalmente, dos estertores do curso, né? da graduação ou da pós. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro nessa conversa da gente inicial é que, para ser micologista, você tem que ter formação micológica. Porque, senão, você não consegue raciocinar em cima dessas questões, que são algo complexas, mas não são inacessíveis às pessoas. Tendo formação, não é inacessível. É complexa porque você precisa ter argumento micológico. Sem argumento micológico, o que sobra é o argumento microbiológico. E microbiologia é sinônimo de bacteriologia na realidade. E aí você entra no mundo dos fungos com a cabeça da bactéria. Aí não dá. Porque a cabeça do fungo é completamente outra. Primeiro, é um organismo muito mais evoluído. Desculpe os bacteriologistas. É um organismo muito mais evoluído, muito mais complexo. Muito mais complexo. Então, não dá para a gente trabalhar, concluindo, Janaína, trabalhar com a micologia sem ter uma formação micológica.
para isso, para você conseguir analisar. E é muito interessante, a gente se depara, né, com a formação das pessoas, é muito interessante duas coisas. Primeiro, a dificuldade de se pensar micologicamente num primeiro momento. Tá? E depois, a evolução da pessoa que começa a pensar micologicamente. É muito bonito, eu fico encantado, sabe, de ver a pessoa assim crua, que não tem um pensamento fúngico, micológico, e depois, com o passar do tempo, aquela formação vai acontecendo, é quase como uma epifania, sabe? É quase como assim um fato, uma clareza que aparece no pensamento das pessoas, e aí você começa a ver que aquela pessoa em formação, os jovens, né? Começa a ter um jeito já de IFA, já começa a ter uma cara assim, sabe? De uma IFA infectante, e aí caminha bem, né? Isso eu queria deixar assim para a discussão da gente e esclarecimento de vocês. Sim, e assim, a pergunta que eu faria, na verdade, é se alguém que esteja aqui assistindo e queira essa formação, né? E aonde busca essa formação? Porque, como o senhor falou lá anteriormente, os cursos de análises clínicas, a gente tem, na verdade, porque eu tenho um curso de formação técnica de patologia clínica, e eu tive microbiologia, como o senhor falou. Dentro da microbiologia, a gente viu tudo. Então, assim, é um espaço muito curto, né? Na medicina, depoimento dos próprios médicos também dizem que eles veem muito pouco de microbiologia, e acredito que seja tudo. Então, assim, as pessoas que estão assistindo aqui, que queiram essa formação, o que eu diria, né? Qual é a busca por essa informação, né? Porque eu costumo falar, eu sempre acho a micologia, eu sempre achei, né, e acho difícil, né? Mas a gente costuma dizer, né? A gente acha difícil aquilo que a gente não sabe, né? Quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai buscando informação, as coisas vão variando. É claro que leva um tempo, né? E eu acho que também precisa registrar isso, porque, como o senhor falou, os laboratórios, o Fábio está falando aqui, né? Eu sempre falo que é preciso estudar muito antes de lidar. O Fábio, se eu não me engano, é uma pessoa de laboratório clínico de micologia, onde eu trabalhei, e por sinal eu sempre falava, né? Um dia eu entro aqui para aprender, né? E, assim, eu sempre tive essa intenção de aprender, mas sempre falei, nossa, é muito difícil. E aí me perdi na conversa, mas, assim, como que o senhor diria, né, para essas pessoas, assim? Aí eu estava falando da formação, né, do curso técnico, da formação de medicina, da formação da biomedicina, da formação que entra no que o senhor falou lá anteriormente, né? Vai ser preciso que o senhor foi falando de quem é formado, né? De como é importante ter uma formação, né? E entendimento, conhecimento. Só falar um pouquinho isso para a gente, eu não vou ficar me estendendo, não, porque eu acho que o senhor já me entendeu qual a resposta. Eu vou só dizer o seguinte, sabe o que é difícil mesmo? Difícil é física quântica. Aquilo ali é ininteligível. Se bem que, quando a gente tem vontade, né, tem intenção ou necessidade, vai depender de cada um de nós, a gente aprende. Ou curiosidade. Você falou de física quântica e eu vi aquele filme Interestelar, uma coisa assim. E é muito interessante que o filme comenta sobre o fato de que a velocidade, a passagem do tempo, para quem está parado, para quem está numa velocidade da luz, o tempo passa mais lento e mais rápido e tal. E isso fica claro no filme, que o filme é bem acadêmico, bem científico. Né? Outro dia eu estava vendo um sujeito explicar por que isso. Aí ele pegou um gráfico, foi mostrando e tal, e eu acabei compreendendo. E isso serve para nós na micologia, né? Compreendendo no sentido de leigo, né? Mas falando agora profissionalmente, isso serve para nós. A micologia ela não é inacessível. Eu acho até
extremamente mais simples em termos assim de operacionalização de laboratórios do que a microbiologia. Porque sabe o que é o mais caro, o mais difícil, o que custa mais no laboratório de micologia? O micologista. Isso é que é o mais caro. Porque se você for pegar, por exemplo, os insumos de laboratório, falando de micologia médica, se você for trabalhar com taxonomia, você vai requerer alguns outros recursos mais de meio de cultura, sem entrar na biologia molecular, na taxonomia molecular, que hoje é importante. Não se pode conversar sem fazer essa abordagem também. Mas no laboratório de micologia, para você começar um laboratório de micologia, você vai comprar KOH, 10% ou 20% e 40% para tecido queratinizado, para fazer o exame direto, tinta nanquim, para fazer o exame direto do líquor, para criptococos. Você vai comprar Saburô, Nicozel, que é o Saburô com cicleximida e cloranfenicol. Vai comprar agar-batata. Vai comprar agar-milho com tunho 80 para fazer uma prova clamidospora e ver algumas estruturas, né, que o tunho 80 estimula, que irrita a levedura, o tricósporon, e o geotrico ele produz a estrutura que você deseja. O que mais? O BHI para um fungo dimórfico que tem requerimento nutricional maior. Talvez você possa comprar ureia de Christensen para separar Trichophyton mentagrophytes do Trichophyton rubrum, por exemplo. Criptococcus também, caldureia, se você quiser. O que mais? Um cromagar cândida, agora um cromagar plus, que identifica auris. Em termos de corante, para a avaliação morfológica das estruturas coloniais, né, ou culturais, azul de algodão e lactofenol de amã. Basicamente isso. E o micologista. Por que o micologista? Primeiro, ele tem que reconhecer essas estruturas para poder chegar a um diagnóstico, né? As estruturas morfológicas, principalmente da cultura, no caso. E depois ele precisa ter uma capacidade crítica do que ele está obtendo e observando no laboratório. Aquilo que eu comentava. No exame micológico direto, que foi visto a cultura, o que foi obtido. Esse fungo da cultura, ele é um contaminante ou ele é um oportunista? Esse fungo da cultura é um fungo patogênico? Essa estrutura do exame micológico direto, ela define uma morfologia de um determinado grupo de fungo, por exemplo, Hialiofomicetus, Feliofomicetus, Zigomicetus, por exemplo. Define a morfologia de um fungo dimórfico. Define a morfologia de um fungo leveduriforme. Então, você vai precisar conhecer, reconhecer e ter uma competência analítica para pegar todas essas variáveis e poder produzir um laudo fidedigno, um laudo não equivocado. Então, isso é o fundamento da micologia. Não é nada absolutamente inexpugnável. Mas você precisa ter formação. Aonde ter formação? Isso é um problema mundial. Não pensemos nós que nós não temos micologia no Brasil, porque o Brasil é subdesenvolvido. Se você for para a Espanha, for para a Alemanha, América do Norte, África, Ásia, aí com países desenvolvidos ou não, você vai encontrar a micologia desfavorecida. É claro que se você tem uma formação melhor, como países europeus e da América do Norte, você tem mais chance de encontrar oportunidades de estudo e uma micologia mais bem feita. Mas isso não significa que você vai encontrar efetivamente isso em todas as regiões desses países,
ou que, eventualmente, você não encontre também um ambiente micologicamente favorável. Isso é um problema da micologia. Mas por que isso é um problema da micologia? Por falta de interesse. Por que há falta de interesse? Como eu sempre digo, porque fungo não mata. Fungo não mata. Claro, se eu for comparar com as taxas de mortalidade, de morbidade e mortalidade com as infecções bacterianas no mundo, realmente é irrisório o mal que os fungos produzem na nossa espécie humana, por exemplo, ou no animal. Não há como comparar. Então, essa comparação, quando feita prima facie, o que vai nos produzir? Não se estuda a micologia porque taxa de morbidade e de mortalidade é pequena quando eu comparo com organismos bacterianos e virais. Outra questão: fungo, no máximo, faz endemias. Não faz epidemias nem pandemias. Alguns fungos, inclusive, é que fazem endemias, porque 5 milhões deles, absolutamente. Não há contágio na infecção fúngica. Então, o sujeito está com uma infecção, por exemplo, uma histoplasmose pulmonar, vai tossir na frente das pessoas e não vai contaminar ninguém. Mas se ele tiver tuberculose, a coisa muda de figura. Por exemplo. Então, essas... Sim. Desculpa, mas o Christian colocou aqui uma coisa importante do que o senhor está falando, né, em relação à questão climática, né? O senhor acha que isso muda em um determinado momento por conta dessas mudanças todas? Aproveitando esse gancho aí que o senhor está colocando, né? Vai mudar o papel do fungo? Vai. Isso está interligado. Ainda mais... E ele vai passar a ter essa importância, assim como tem as bactérias. Aí, aproveitando um pouquinho também, os antifúngicos vão cessar? O que acontece? Assim como antibióticos? Só para concluir, a oferta de cursos de micologia para formação profissional é pequena em todos os lugares, né? Então, você não vai encontrar com facilidade. Eu quero fazer um curso de micologia. Inclusive, por conta disso, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, em associação com a Confederação Latino-Americana de Micologia, a gente tem fizemos agora 2 cursos internacionais de micologia absolutamente gratuito para toda a América Latina. É um curso online, né, para essa formação inicial. E a gente chamou profissionais de primeiro quilate da América Latina dentro da micologia. Então, essas ações, elas têm de existir. A micologia, ela precisa de um empurrãozinho. Então, a gente trabalha, né, nessa perspectiva. No entanto, é realmente menos ofertado cursos de micologia para o profissional que quer se desenvolver. Por exemplo, alguns lugares têm historicamente cursos de micologia médica, como, por exemplo, o Instituto Pasteur de Paris, que começa em abril, mais ou menos uns 20, quase um mês de curso, né? E aí eles chamam gente de tudo quanto é lugar do mundo para dar um curso que é teórico e prático. Eu não sei se agora eles vão passar a parte teórica para online e a parte prática vai ser presencial. Não sei como eles vão fazer, mas o Instituto Pasteur de Paris, inclusive historicamente, né, dentro da sua formação lá com o próprio Pasteur, se preocupavam com a formação micológica, porque Saburo era professor de lá, né? Enfim, então, há alguns outros institutos internacionalmente assim, envolvidos na formação, mas não são muitos. Aqui no Brasil, a gente não tem um ofertamento regular de cursos de micologia, com essa formação profissional, né, o profissionalizante. Não tem, a verdade é essa. Então, as pessoas elas ficam pensando na oportunidade de um surgimento de um curso de micologia médica. A gente fez alguns nesses anos todos,
fizemos também de micologia podológica, fizemos vários, mas não há um calendário, isso que eu quero dizer. Então, as pessoas têm que ficar atentas mesmo e buscar essa formação. Hoje, a gente tem uma vantagem que eu reputo importante, interessante para a própria micologia, que é o acesso, pelo menos, a essa micologia virtual, essa formação virtual. Você entra na internet, lê, vê aulas, escuta as pessoas, às vezes tem uma simulação de prática, isso ajuda. Né? O estudo é fundamental, entender como os fungos participam, né, da infectologia é muito importante. Com relação à questão das mudanças climáticas, é óbvio que os fungos vão ter, assim, vão ser afetados, porque eles são organismos fundamentalmente ambientais. Né? E essas mudanças climáticas estão associadas a alterações também ambientais. E aí você pode ter um sem número de possibilidades. Até, por exemplo, fungos que estão no Ártico ou na Antártida, congelados, porque se isolou, colegas da Fiocruz isolaram aspergilos da Antártida. Então, fungos que estão imobilizados há muitos milhares de anos ou cerceados em ecossistemas por conta, né, da questão de geleira, de um ambiente, né, assim, mais isolado, diferenciado. Por exemplo, podem, num degelo, serem colocados no ecossistema onde nós estamos. Organismos que, por exemplo, tenham fatores de patogenicidade que até então não se tinha visto. Organismos que pegaram outro viés, ao invés de serem apenas decompositores, faziam ativamente infecção e, por conseguinte, desenvolveram fatores de patogenicidade. Até esta questão é uma questão que a gente tem que realmente trabalhar. Organismos, por exemplo, que sejam intrinsecamente resistentes a determinadas drogas de uso clínico, porque a gente tem que entender que a gente não inventou os antibióticos, os antifúngicos. Na verdade, o uso de substâncias que agem sobre o metabolismo primário de outros micro-organismos produzidos por micro-organismos não é uma coisa inventada pelo homem. Quer dizer, os antibióticos, substâncias com capacidade de interferir no metabolismo primário, são substâncias ecológicas. Então, mudanças climáticas poderão favorecer organismos de entrarem num ecossistema em que eles estavam separados e trazendo, por exemplo, resistência primária ou intrínseca, perdão, a drogas que a gente tem. E isso é importante porque eu estava comentando, isso é uma relação de milhões de anos, gente. É como eu sempre digo, a gente nunca vai vencer o problema da resistência às drogas antimicrobianas. Por quê? Porque provavelmente essas substâncias começaram a ser produzidas lá atrás, no momento da competição daqueles primeiros organismos, arqueias, por espaço e por substrato. Então, é óbvio que produção de substâncias que interfiram no metabolismo primário de outros organismos, isso é histórico. Então, se a gente for assim ser comedido, 3 bilhões de anos de antibióticos no nosso ecossistema. Então, eu acho que é uma luta inglória. A gente tem que fazer o uso racional dos antibióticos, com certeza, para você postergar o aparecimento de resistência. Mas isso, para mim, é algo que a gente tem que entender que é algo natural desses organismos do nosso ecossistema. E eu nem sei, às vezes, outro dia eu estava conversando, né, com um aluno, talvez quando a gente deixar de fazer uma terapia farmacológica e passar a fazer uma terapia gênica, onde a gente com uma sonda vá lá e altere algum tipo de sequência molecular importante para a síntese
no metabolismo vital de um micro-organismo, puxa, bacana, entra direto, super seletivo, vai lá, liquida esse micro-organismo. Mas a gente tem certeza de que não existe um mecanismo de reparo ou de proteção? Porque, veja bem, vamos pensar um pouco. A gente está pensando nisso, né? Ter uma terapia gênica para tratar micro-organismos que agem nos hospedeiros humanos e animal. Mas será que não existe um mecanismo conhecido desses micro-organismos? Isso é especulação pura. De reparo do momento em que você vai lá e tenta interferir com uma sequência molecular? Só vamos saber o dia que a gente estiver trabalhando com a terapia gênica. Eu, Paulo, acho que a inocência da gente imputar, assim, a terapia gênica como uma maravilha curativa. Eu acho que a gente vai continuar tendo resistência molecular. Então, isso é um mundo para as pessoas que estão vindo atrás da gente, que vão ter um envolvimento com essa tecnologia, com essa inteligência artificial. E me desculpem também as pessoas que fazem defesa da inteligência natural. Isso é a minha perspectiva. A inteligência artificial vai deixar a gente para trás, e muito para trás. Mas muito, muito. Inclusive, aí o pessoal fala assim, mas a inteligência artificial não vai conseguir uma coisa que só nós, seres humanos, temos, que são os sentimentos e as emoções. Eu acho que a inteligência artificial vai simular uma dose de realidade sentimentos e emoções humanas. Eu não tenho a menor dúvida disso. E sabe o que vai acontecer? Nós nos apaixonaremos pela inteligência artificial, porque você vai ter um protótipo, um robô com pele, com características quase humanas ou humanas, do jeito que você sempre sonhou. Isso não é ficção científica, não, gente. A gente não tem condição de fazer isso nesse momento, mas se tiver um jovem na faixa de 20, 25 anos, que vai viver em torno de 60 anos, chegando lá para 2080, vocês podem imaginar o que é que vocês vão ver no final da vida de vocês? Nisso que eu estou comentando. Então, a gente não tem a menor ideia de como as coisas vão ficar. Mas eu tenho certeza que nós vamos criar uma outra entidade que irá conviver com a biologia, conosco. Uma máquina, uma entidade de inteligência artificial, máquina mesmo, que irá dividir o espaço do nosso ecossistema da Terra. O problema é quem é que vai programar esse negócio para que essa inteligência artificial não simule totalmente as nossas sensações ou os nossos sentimentos e emoções. Porque se for total, nós colocaremos nesses equipamentos as nossas mazelas e o nosso lado negro, né? Então, eu espero que as pessoas consigam trabalhar, mas não bota o lado negro do ser humano na máquina, não, porque eu não sei o que vai ser. De qualquer maneira, terminando, né? É só uma digressão, né? Uma divagação. A questão dos antibióticos, dos antifúngicos, né? Nós temos um grande problema, né, com os antifúngicos. A via metabólica primária que essas drogas interferem, essas de uso clínico atualmente, elas têm contrapartida nas vias metabólicas dos hospedeiros superiores, nós e os animais. Então, você tem uma grande interferência dessas drogas em cima da célula do hospedeiro. Então, nós temos uma toxicidade muito grande. A busca por novos alvos celulares mais específicos, o estudo do metabolismo primário, onde nós podemos encontrar uma via metabólica menos consorciada com a célula humana, sítios que são fundamentalmente só de célula fúngica, parede celular, por exemplo, é o caminho para a gente
conseguir encaminhar, né, uma terapêutica menos agressiva, menos tóxica, mais efetiva. Então, a evolução dos antifúngicos passa por esses estudos todos, né? Como eu falei, acho que a gente vai dar um salto qualitativo na terapêutica quando a gente tiver a terapia gênica, que não é uma tecnologia que a gente dispõe, mas com a inteligência artificial. Até falar em inteligência artificial, tem um artigo no site, né, GPT, né? E micoses é o artigo. E aí as pessoas fizeram perguntas, criaram cenários clínicos e fizeram perguntas para a inteligência artificial. E muito interessante, né? O que se percebeu é que as recomendações eram genéricas. O site, a inteligência ainda não estava conseguindo dar orientações individualizadas. E quando você criava uma certa complexidade, com vários caminhos, com necessidade de interpretação, a inteligência artificial teve dificuldade também de juntar. E muitas das vezes buscava uma literatura defasada. Então, por exemplo, em determinados cenários que foram criados, a inteligência artificial não colocou a anfotericina B como proposta de tratamento numa determinada situação. E deveria ter colocado num protocolo estabelecido, né, para determinada infecção, determinado paciente, determinada fungo. Então, ainda existe a necessidade de uma condução, segundo os autores. É bem interessante esse artigo. Uma condução, e ele é livre, vocês coloquem lá, inteligência artificial e micose, vai aparecer. Então, há necessidade ainda de uma condução de uma mente humana, para você ir ajudando, você ir conduzindo, fazendo as perguntas e conduzindo as respostas de acordo com o que você precisava. Então, mas isso também são favas contadas. A capacidade de cálculo desses algoritmos todos vai aumentar estupidamente e você vai ter uma possibilidade grande, né, de ter uma assertiva muito maior do que a gente tem hoje. Mas é assustador ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é instigante, né? Você poder... Sim. Perdão, gente. Você poder discutir numa situação em que, para concluir, você poder discutir com a inteligência artificial numa situação em que você tem vários algoritmos, várias possibilidades, e essas possibilidades muito parecidas, próximas, com resultados, todavia, diferentes, isso a inteligência vai vir para te dar uma ajuda fundamental. E não tem como mesmo, as pessoas falam isso por aí, o pessoal que está começando, enfim, que está ainda, né, na expectativa de entrar no mundo profissional, não tem como não trabalhar com isso, né? Vai ter que aprender a trabalhar com isso, vai ter que aprender a discutir as coisas com a inteligência artificial e veio para ficar, né? Então, só para falar, as alterações climáticas têm uma importância muito grande, né? Tem alguns estudos sobre isso em relação à própria micologia. Eu peguei um detalhe só de um degelo, de um micro-organismo que estava fora do ecossistema da gente aqui, e de repente ele se apresenta com características que nós desconhecíamos e pode se apresentar completamente diferente nas mudanças climáticas. As mudanças climáticas também podem afetar nosso estado de rigidez, né? E o estado de rigidez para fungo é fundamental, né? Tendo em vista, como a gente comentava, eles são oportunistas, então você pode ter uma série de interferências em cima disso, né? E as drogas antifúngicas, como você perguntou, existe todo um trabalho, também tem vários artigos publicados sobre diversos sítios que estão sendo estudados, drogas com uma metabolização melhor, drogas mais específicas, né? Enfim. O que a gente tem que entender também é que uma das coisas importantes
na terapia fúngica seria ou é a nossa possibilidade de melhorar a condição imunológica do paciente. Muitas das vezes, você melhorando a condição imunológica do paciente, você não entra com 1 grama de droga antifúngica. Porque imaginem uma coisa, as pessoas clinicamente rígidas, se eu perguntar para as pessoas que estão assistindo a gente falar, se essas pessoas tiveram infecções invasivas graves por fungo, talvez a assistência diga que nunca teve. Então, isso mostra, por exemplo, que se eu melhoro a minha imunidade, eu blindo o meu paciente. E aí você relativiza a necessidade de drogas antifúngicas. Porque se eu não preciso usar droga antifúngica, mas eu melhoro a condição e tiro o paciente da clínica, droga antifúngica fica de menos importância. Isso é um dilema também que existe, né? Inclusive para os testes de sensibilidade, né? Que é um outro problema, que a correlação clínica é baixa. Por que a correlação clínica é baixa? Porque você tem a questão do sistema imunológico do paciente, como eu acabei de dizer. Se eu melhoro a condição imunológica do paciente, eu tiro o paciente da clínica, não preciso entrar com droga antifúngica. Se eu não entro com droga antifúngica, não há interesse de eu fazer teste de sensibilidade para saber se aquele micro-organismo é sensível ou resistente a A, ou B, ou C antifúngico. Eu não uso, então eu não precisaria usar. Mas aí aqueles que falam a favor, não, tudo bem, pode ser que você não use droga antifúngica e, por conseguinte, não precisa fazer teste de sensibilidade para efetivamente escolher uma droga ou analisar o fracasso terapêutico, que é o que mais talvez importe, né, para o teste de sensibilidade. Mas, pelo menos, você pode fazer uma avaliação epidemiológica. Eu posso querer saber se no meu ambiente hospitalar, um grupo de leveduras que eu isolo rotineiramente, um grupo de fungos filamentosos que eu isolo rotineiramente dos meus pacientes, tem uma tendência a uma assim mais elevada para as drogas que eu uso. Eu posso querer utilizar isso como um dado de pesquisa, por exemplo, para eu avaliar. Num dado momento, pode ser que eu tenha dificuldade de tratar, porque, de fato, o micro-organismo é resistente, né? Ou veio vindo numa progressão assim aumentada. Então, pegando carona um pouquinho aí nos antifúngicos, os testes de sensibilidade para fungo é um outro universo. Porque, para que vocês entendam, de uma maneira geral, o antibiograma, eu também gosto sempre de frisar isso, ele é um preditor de sucesso. Eu faço o isolamento da bactéria e, em seguida, eu faço o teste de sensibilidade para eu poder mostrar ao médico assistente quais as drogas que ele deve usar para ter sucesso no tratamento. Então, eu informo para o médico assistente assim o caminho das pedras para ele ter sucesso. Então, o meu documento teste sensibilidade, ele é um preditor de sucesso. Quando a gente está trabalhando com a infecção fúngica, grosso modo, a gente tem derivados azólicos, poliênicos e as equinocandinas. O que acontece? Eu não tenho a pujança de drogas antimicrobianas que a gente tem na microbiologia ou na bacteriologia, para trocar com ações diferentes, sítios diferentes celulares, enfim, não tenho. Então, droga de primeira linha, normalmente, derivados azólicos. Voriconazol, posaconazol, ravuconazol, isavuconazol e outros azólicos. Mas vejam só, como eles agem da mesma maneira, a gente tem uma resistência cruzada, né? Ou pelo menos concentrações inibitórias elevadas quando, por exemplo, o meu fungo é resistente a fluconazol, quando eu vou fazer um teste de sensibilidade para vórico, talvez assim seja elevada, dizendo que ele também vai se tornar resistente, e aí eu não tenho muito o que fazer. Não tendo muito o que fazer, eu acabo lançando mão das drogas que estão disponíveis.
Associado a isso, ou seja, o meu pequeno arsenal. Então, não tem para onde correr. Mas associado a isso, gente, a correlação clínica é baixa. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu faça um teste de sensibilidade para uma levedura. Aí eu informo que essa levedura é resistente ao derivado azólico que eu quero usar. Só que eu não tenho outra coisa a fazer, por motivos os mais diversos, se não usar essa droga. Aí eu entro com a droga, com o meu protocolo, tiro o paciente da clínica, como se a levedura tivesse sido sensível. De outra feita, faço teste de sensibilidade, levedura sensível, muito sensível, entro com a droga antifúngica, o paciente morre dia seguinte, como se fosse um bicho que nada abalasse. Correlação clínica baixa mesmo é uma realidade dos testes de sensibilidade. Então, o que acontece? Essa correlação clínica baixa é sensível, tira o paciente da clínica, é resistente, o paciente é sensível, mata o paciente, morre o paciente, é resistente, eu tiro o paciente da clínica. Isso é um dos fatores que os detratores dos testes de sensibilidade utilizam. Né? Isso não serve para nada. Para nada. Só que talvez a gente esteja usando ou abordando o teste de sensibilidade para fungo de maneira equivocada. Talvez o teste de sensibilidade, estou falando talvez, mas eu digo para vocês que é. Mas talvez o teste de sensibilidade não deva ser usado no segmento do diagnóstico. Ou seja, eu isolo o fungo, faço teste de sensibilidade e libero o fungo e a sensibilidade para o médico assistente. Como a correlação clínica é baixa, talvez isso não sirva de nada. Por quê? Porque você só vai criar um problema para o médico assistente. Um drama para ele. Puxa, uso ou não uso? E se eu usar e não der certo? Mas se eu usar e tirar o paciente da clínica? Então, faz a cultura e manda para o médico assistente. Olha, é esse o fungo. Joia? Ele vai e escolhe a terapêutica. Começa a tratar. Tratando, há uma resposta positiva, eventualmente, e começa você não ser mais responsivo. E aí o que vai acontecer? Nessas condições, eu posso me perguntar, esse antifúngico que eu estou usando, ele não está sendo efetivo, por quê? Porque eu tenho uma resistência microbiológica, ou seja, de fato, o fungo é resistente àquela substância e não vai responder. Ou eu tenho uma resistência clínica, ou seja, está ligado à biotransformação, biodisponibilidade, e a droga não chega na concentração terapêutica, no foco infeccioso. Eu que estou tratando, a única coisa que eu sei é que eu estou tendo um fracasso terapêutico. Preciso saber o que eu tenho de fato, uma resistência microbiológica ou uma resistência clínica. Aí eu lanço mão do teste de sensibilidade. Por quê? Porque vai ser o teste de sensibilidade que em algum nível vai me ajudar. Puxa, na verdade, essa levedura é resistente. Olha que situação. Estou, de repente, num hospital público. Como é que eu vou trocar essa droga se eu não tenho outra para trocar na farmácia hospitalar? Então, veja só, uma resistência microbiológica talvez me impusesse a necessidade de trocar a droga. Mas se eu tenho uma resistência clínica, talvez não. Talvez eu mudando o regime terapêutico, mantendo a droga, eu tire o paciente da clínica. Então, vocês vejam, duas condutas completamente diferentes dadas agora a partir da resposta do teste de sensibilidade. Então, o teste de sensibilidade talvez não seja um preditor de sucesso, mas sim um preditor de fracasso. Ele vai te dizer por que você está fracassando e o que é que talvez você possa fazer para redimir essa situação. Então, vocês vejam como é diferente a visão do teste, por exemplo, do teste de sensibilidade. Se eu vou com a cabeça do bacteriologista, eu vou fazer teste de sensibilidade
no segmento do diagnóstico, quando o ideal para a maior parte dos fungos seria no segmento do paciente. Por isso que a gente tem que ter uma formação micológica. Há alguns fungos que você vai fazer no segmento do diagnóstico, sim. Por exemplo, Candida glabrata, ela tem uma tendência a fazer resistência secundária muito assim intensa. Então interessa você ver como é que está assim dessa glabrata no segmento do diagnóstico. Mas a maior parte dos fungos você faz no segmento do paciente. Porque se você entrou com o regime terapêutico e tirou o paciente da clínica, eu realmente, clinicamente falando, eu não preciso saber se era sensível ou resistente. Eu tenho que ter a resposta. Então eu entro primeiro, tipo polícia mineira, que o pessoal fala, atiro, depois eu pergunto, pego a identidade do cara para saber quem é. Aqui eu trato, depois eu venho ter sensibilidade, se houver necessidade. E aí, correlação clínica baixa, disponibilidade de drogas antifúngicas pequena, isso tudo leva você a trabalhar com a ideia da sensibilidade como preditor de fracasso. Então, vocês vejam como é que tem as suas idiosincrasias o trabalho com a micologia. Saber se eu estou lidando com um fungo oportunista ou com um fungo contaminante. Isso é uma outra coisa. Deixa eu só fazer um parênteses que eu acabei falando, falei agora e me lembrei. Todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com micologia médica, faz a seguinte coisa. Guarda com vocês. Fungos patogênicos. Os dermatófitos, os gêneros são Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. Os fungos dimórficos, que podem ser filamentosos no ambiente e leveduriformes no tecido, classicamente falando. Aí você tem paracoccidioides, os gêneros, né? Paracoccidioides, histoplasma, coccidioides, Sporotrix e o Blastomyces, que não é daqui. Eu posso botar o Cryptococcus gat como patogênico. Então, mas basicamente, dermatófitos e dimórficos. Por que eu estou te dizendo isso para vocês? Porque os fungos que são considerados patogênicos, eles não são considerados oportunistas. O que eu quero dizer com isso? Não é aquele... Porque o oportunista está muito ligado com o contaminante, porque é o mesmo fungo. Por exemplo, eu isolo aspergilos numa placa de Petri. Ou eu semeio um material clínico e passo para alguém. E você, olha, o material clínico a gente está pesquisando o fungo. Vai acompanhando e quando crescer diz para mim que fungo é. Única informação que você recebeu. Aí você vai acompanhando e tal, cresce um aspergilos. O que acontece, gente? Aspergilos, vamos raciocinar. Fungo patogênico, dermatófito e dimórfico, Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, paracoccidioides, histoplasma, coccidioides, Sporotrix. Tem aspergilos aqui? Não tem. Se não tem, então ele não é patogênico. Guarda assim. Se ele não é patogênico, ele vai cair no outro universo, contaminante / oportunista. Por que contaminante / oportunista? Porque esses são eminentemente fungos ambientais. E aí, como fungo ambiental, ele pode cair durante a coleta, durante o transporte e durante o processamento na tua amostra clínica. E aí, como ele é um contaminante, ele cresce primeiro. Por exemplo. Mas ele pode ter vindo do sítio anatômico, como agente de infecção. Voltando a esse aspergilos. Se eu tenho apenas o aspergilos recebido nas condições em que eu disse para vocês, toma uma placa de Petri, acompanha o crescimento que a gente imagina que isso é um fungo. Aí cresce um aspergilos, você identifica, e aí você pode fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Puxa vida, eu isolei, eu estou com esses aspergilos aqui na placa de Petri, mas ele é um contaminante ou ele é um agente etiológico de uma aspergilose? Ele é um contaminante que veio durante a coleta, durante o transporte e durante o processamento dentro do laboratório, ou ele veio do pulmão mesmo, ele veio de uma aspergilose pulmonar? Essa é uma pergunta fundamental. Se não for um organismo patogênico, dermatófitos e dimórficos, que eu não considero organismos contaminantes,
eu vou explicar rapidamente por quê e o que significa isso. Os outros todos são ou contaminantes ou oportunistas. Por que oportunista? Porque tem baixa patogenicidade, ele não é patogênico. E aí, como é que eu saio dessa sinuca de bico micologicamente? Não há como você, assim, peremptoriamente afirmar, sem ter feito uma análise do tecido, que um aspergillus é o agente etiológico de uma aspergilose. Eu vou precisar fazer o exame micológico direto, ou uma histopatologia, mas no caso, o exame micológico direto, observar as estruturas vegetativas do tecido. O aspergillus é um fungo de hifa septada hialina. Então eu tenho que ver no tecido uma hifa septada hialina. Por que eu estou dizendo que eu tenho que ver a estrutura vegetativa? Porque os fungos, na maior parte das vezes, não produzem estruturas de reprodução no tecido. Só está crescendo na forma de hifa. Então eu tenho que olhar e vou ver hifa septada hialina. Muito bem. Sei que tem uma infecção fúngica, porque eu vi o fungo de hifa septada hialina. Pego uma alíquota, um fragmento, semeio e deixo o fungo crescer. Gente, vai ter que crescer um fungo de hifa septada hialina. Então, vejo o fungo de hifa septada hialina no tecido, me cresce um aspergillus, que é de hifa septada hialina. Paulo, isso é um bom diagnóstico? É. É um bom diagnóstico micológico? É. Porque eu vi um fungo no tecido e a estrutura vegetativa dele é compatível com a cultura. Porque se eu vejo uma hifa septada hemácea, ou seja, negra no tecido, e me cresce um aspergillus, que é um fungo de hifa septada hialina branca, não é o mesmo fungo. Então, o que aconteceu? Esse aspergillus aqui está sobrando. Porque não é o tecido, eu vejo o elemento fúngico infectante. Então, eu teria que encontrar um fungo de hifa hemácea na cultura, e eu encontro um fungo de hifa hialina. Então, você veja a importância do exame micológico direto para validar a cultura. Se eu não vejo estruturas fúngicas no tecido, se esse fungo não for patogênico, eu não consigo, num primeiro momento, imputar responsabilidade para esse fungo isolado. Agora, e os fungos patogênicos? O fungo patogênico, o dermatófito dimórfico, não é considerado um fungo contaminante. Então, se eu não tenho um resultado positivo ou tenho algum problema no exame micológico direto, mas eu isolo em cultura, como ele não é considerado um oportunista, eu consigo dizer que esse fungo realmente que eu estou isolando é um agente etiológico. Eu não vou dizer que um paracoccidioide caiu na minha placa de Petri durante a coleta, durante o transporte ou durante o processamento. Paulo, mas você não viu nada no exame direto. Você está dizendo que tem que ver no exame direto para validar o fungo oportunista, /contaminante. Mas o patogênico, se não observar, o ideal é que a gente veja. Que aí eu faço um exame micológico assim, de qualidade. Exame direto positivo, inclusive em tempo real, eu posso passar essa informação para o médico assistente, e depois a cultura do fungo. Bonito isso. Então eu fecho o diagnóstico. Mas se eu não tiver exame direto positivo e me aparece um coccidioides in mites, me aparece um paracoccidioides, me aparece um dermatófito, um micrósporo, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que ele é um agente etiológico. Bem, uma revista geral disso aí, né? Perfeito. Eu estou olhando aqui, doutor Paulo. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, façam urgente. Senão a gente fica aqui até amanhã, porque assim, é maravilhoso ouvir o senhor falar. Doutora Sandra, a senhora quer fazer alguma pergunta? Gente, desculpa, tá? Então, doutor Paulo, você falou aí, né, dos fungos ambientais. Eu lembro que na época, quando pedi o curso, nós fizemos o curso, foi justamente quando a gente estava começando a fazer a identificação na nossa área limpa, né? E aí a gente aprendeu, você está falando aí, daí foi a Lina, tá? Eu estou vendo passando um filme, né? Sim. E realmente
a gente conseguiu fazer muita coisa. E o que você falou aí sobre, quando a Janaína falou nas mudanças climáticas, né? A gente viu muito isso lá na nossa área limpa, porque como era uma área nova, a gente estava começando, isso era muito novo, dentro da indústria farmacêutica, a gente fazia identificação, né? De tudo que aparecia ambiental, e aí a gente percebia que qualquer mudança de temperatura dentro da área, a gente encontrava uma diversidade muito grande de fungos, né? Justamente com a temperatura, quando aumentava muito, quando caía muito. Então, essa coisa climática realmente faz muita diferença, né? E foi assim, a gente conseguiu fazer muita coisa e é o que a Janaína falou, a dificuldade, né, que a gente tem de ter essa disciplina na nossa vida, né, acadêmica é difícil, né? E hoje também, eu não sei como que você vê isso, a identificação genética. E o que você falou, que a gente tem que conhecer a morfologia, isso hoje também está se perdendo muito com isso. Você concorda? Sim, eu acho... Desculpe. E aí, como é a mesma coisa, quando você vai fazer identificação bacteriana, a prova de bancada, teste de morfologia do micro-organismo da bactéria, coloração de grã, você vê hoje muitos analistas, eles não sabem fazer essa coisa básica. Sim. E isso está meio igual na micologia. Né? E aí essa coisa, identificação genética, hoje os profissionais, os estudantes, eles não conhecem esse tipo de ferramenta, eles não sabem a importância que isso tem. Você queria saber aí o que você acha, né? Eu acho o seguinte, vou ser muito escatológico, tá? Cultura é uma coisa que vai acabar e talvez mais cedo do que a gente imagina. Até outro dia, dentro da sala de aula da universidade, eu comentei isso com os alunos. Eu falei, gente, vocês que ainda estão pegando cultura de micro-organismo, vocês vão ser vistos por aqueles jovens que ainda não nasceram e que serão também microbiologistas, vocês serão vistos como jurássicos. Porque quando alguém olhar para você e você disser assim, numa conversa dentro do laboratório, não, porque, falando da micologia também, não, porque a gente esperava um mês para liberar. E alguns fungos até 12 semanas. O que é isso? Você esperava um mês, a gente não espera segundos. Sandra, isso é uma coisa que não tem volta. E associado à inteligência artificial, isso não tem volta. Cultura de micro-organismo e antibiograma serão uma das primeiras coisas a assumir do laboratório de análises clínicas. Assim que se tiver... mas eu acho, não sei, eu acho que isso era muito enriquecedor, né? A gente aprendia de verdade. Eu acho, minha opinião. Eu sou da tradição. Então, não sei se a Janaína pensa assim. Não, eu vou ser um viúvo. Eu vou ser um viúvo da tradição, mas não tem volta. Eu vejo... Desculpa, não sei. Eu vejo dentro da universidade, por exemplo, que nós que somos da tradição, eu não estou dizendo que a tradição é boa ou má, tradição daquilo que a gente vinha fazendo. A gente sofre muito e valoriza muito todo esse mecanismo analógico do que a gente vinha fazendo. Mas, Sandra, essa garotada, você só sente falta daquilo que você conheceu ou viveu. Do momento em que você não tiver contato com gente como nós, que viveu a tradição, não haverá falta. Por exemplo, nós não vivemos a transfusão de sangue braço a braço. Talvez
houvessem teóricos e pesquisadores que se incomodaram com as evoluções que esse procedimento foi tendo ao longo do tempo, enquanto a pessoa ainda estava ali trabalhando com a transfusão braço a braço. Talvez existisse alguém que falasse como nós. Não, mas na transfusão braço a braço é imediata. Você pega o sujeito, bota ali do lado, a gente tira o cara de uma hipovolemia, de um choque, ou qualquer coisa assim, na hora. Não tem que tirar o sangue, uma bolsa, analisar. Quer dizer, aquele sujeito acostumado a fazer desta maneira a transfusão, talvez se incomodasse com a tecnologia que foi vindo. Isso é uma comparação, talvez seja um pouco esdrúxula, mas o que eu quero dizer é que é mais ou menos isso que a gente vai viver aqui. A vida analógica da gente dá saudade na gente. Mas você não tem a menor dúvida que você... Mas dá para perceber, sabe, Sandra? Claramente que cultura será algo rapidamente do passado. Dá para perceber. Entendeu? Eu sei disso. E hoje, assim, eu tenho, né? Eu conheço todas essas tecnologias aí, teste rápido, né? Que levava 15 dias, que levava uma semana, tudo isso, entendeu? Mas eu acho que também era, não sei, eu acho que a gente conseguia ver toda a dinâmica da coisa. Não é um saudosismo, né? Eu sei que isso tudo vai sumir, a gente não vai ver mais, essa coisa toda. Mas eu achava, assim, eu acho que é muito enriquecedor. Hoje a coisa acho que fica muito mecânica. Vai acontecer, né? Não só vai ficar mecânico, robotizado, virtualizado e colocado uma inteligência não humana para processar tudo isso. A única coisa que a gente pode pensar diante dessa coisa inevitável é que talvez sobre tempo para o ser humano escrever poesia, para o ser humano escrever textos, literatura, para o ser humano, sei lá, filosofar, sabe aquela coisa? Eu acho que do jeito que anda a coisa, eu não sei se vocês vão fazer isso, não. Claro que não. Olha, eu confesso... O tempo poderia ser aproveitado, já que você está ganhando tempo, né? A minha brincadeira nesse sentido, já que você está ganhando tempo, então poderíamos utilizar esse tempo de uma maneira mais produtiva. Mas você acha mesmo? Não acho. O cara vai escutar, vai pegar, vai seguir, vai ter mais tempo, vai seguir esses influencers que... isso aí. Entendeu? Só coisa entendeu? Então, seria uma maneira, vamos tirar do limão a limonada, as pessoas vão se transformar em outras. Não vai, né? Não vai, infelizmente não vai. Sim. Então, só nos resta seguir o curso, né, da história, da tecnologia. Porque eu vou ser sincero, eu adoro trabalhar com a micologia como é hoje. Adoro. Sim. Mas Sim. vou fazer o quê? O cara vai chegar em 30 segundos, Paulo, é um aspergilos, agente etiológico e com gene de resistência, produzindo determinadas substâncias ali, papapá, pronto, acabou. Bom, fazer o quê? Aí não precisa mais de professor de micologia. Eu acredito até que eu acredito até que a maneira como vai ser a formação futuramente de um profissional vai mudar também, né, professor Paulo? Acho que tem uma tendência aí, de fato, de não ter essa figura do professor, e sim outras plataformas, outras questões. Eu acho, Sandra, que, como você falou, né, não sei o que pensa a Janaína, eu penso que a gente está tendo a oportunidade de presenciar a transição, né, como o professor Paulo falou, né? A transfusão era feita, a gente não viu. E agora a gente está presenciando essa mudança, né? Essa transformação. E o doutor Paulo falou uma coisa muito importante, né, também, quando se fala de inteligência artificial, quem tem curiosidade aqui de buscar isso na internet,
É assustador o robô, ele anda quase igual humano, algumas empresas já fazem, né? Eles tentam colocar, inclusive, a agilidade, né, nossa, de corpo, de tudo mais, da figura, e é assustador para a gente, porque você pensa assim, meu Deus, mas por que estão fazendo isso? Mas por que estão fazendo um humano, né, com a figura humana, fora os outros, né? Eles têm, na verdade, uma reprodução muito mais de qualidade, né? Em grandes proporções, né, para trabalhar em empresas e tudo mais. Então, assim, tem toda uma questão, mas tem essa questão também que entra a inteligência artificial e vai poder responder muita coisa. Então, eu acho assim que a gente está tendo o privilégio, mas também me assusto, Sandra. Me assusto quando um jovem vem, né, e fala, eu tenho Malditoff, coloquei no Malditoff, e não somente, né, o Malditoff, né, assim, algumas estruturas têm que ser vistas. Eu tive esse depoimento de uma aluna de biomedicina recente, acho que ela está aqui, a Pama, falou isso, né, ela precisou ver a estrutura do fungo para diferenciar, mesmo no Malditoff. Eu falei, né, que alívio, você olha assim, ela falou, era uma coloração ali, era uma coisa diferente, aí um era isso, outro era aquilo. Então, assim, é bacana ouvir isso, porque o olhar crítico, né, eu acho que ainda continua nosso, né, apesar das máquinas. Sim. Então, acho que é o que o professor Paulo também colocou. Quem vai manusear, né, essas máquinas, né? Quem vai fazer isso? O grande problema disso tudo, sabe qual é o grande problema disso tudo? Na minha visão, assim, muito parca, porque eu não sou dessa área, o grande problema é quando você falou uma coisa que me chamou a atenção há algum tempo. A quem é que vai manusear essas máquinas? O grande problema nessa questão toda é quando as máquinas passarem a manuseá-las elas mesmas, umas às outras, e elas mesmas criarem umas às outras. Que, por enquanto, somos nós que manuseamos. Mas o que vai acontecer é que essas máquinas serão treinadas para manusear outras máquinas. E essas máquinas serão treinadas para produzir outras máquinas. Aí fica uma autossuficiência muito grande. Nesse período aí das máquinas produzirem outras máquinas, eu já não quero mais ver, não. Eu posso não estar mais aqui. Não, provavelmente a gente não está. Eu acho, gente, a gente pode ser romântico. É assustador demais, né? Isso pode ser romântico. A gente fala isso porque a gente quer se apegar numa esperança do ser humano, mas as coisas não têm limite. Não tem limite. Exato. E tem uma coisa que um físico falou há muitos anos atrás, que todos os fenômenos da natureza são algoritmos. Esses algoritmos são matematizados. A gente não reproduz alguns fenômenos da natureza porque os algoritmos são muito complexos para nós calcularmos. Mas, gente, do momento em que nós tivermos máquinas, equipamentos que façam os cálculos complexos de algoritmo, a gente reproduz o que a gente quiser. Esse é o problema, entendeu? A gente não tem, assim, um limite de ação. Você vai melhorando a capacidade de calcular isso, de fazer. É claro que a gente está no início, eu não vou viver 60 anos, não vou viver 50 anos, então eu não vou ver isso. Mas essa garotada vai ver. E vai mudar completamente o paradigma da sociedade humana. Vai mudar completamente. Você falou uma coisa que eu comentei essa semana. O professor formal como eu, como tantos outros, isto irá desaparecer. Não será uma profissão. Ser professor não será profissão, porque eu vi essa semana um avatar que o sujeito gravou. Eu estou falando aqui com vocês. Aí alguém grava, essa imagem gravada é jogada numa inteligência artificial e essa inteligência artificial reproduz a minha voz a partir de um texto que eu coloque, minha voz, e a movimentação. Ou seja, ele vai colocar movimento de cabeça, de mão, enfim, de comportamento de corpo que eu não fiz na gravação. E aí você não consegue
consegue saber que não sou eu. Então, eu não preciso de professor. Eu faço um avatar de qualquer coisa, coloco a informação, e aí você começa a dar a aula virtualmente a qualquer um. Entendeu? Como é que o negócio... Eu falei, meu Deus do céu, essa profissão vai acabar, porque eu não preciso de uma pessoa. Se eu pego texto, coloco isso numa fala e faço aqui um simulacro de uma pessoa, preciso de professor. Olha que coisa. O Gleidson colocou aqui no chat, né, para a gente, computação quântica chegando, né? Eu ouvi isso. O que é isso? E esse vídeo que o senhor falou, dessa pessoa gravando, eu também assisti. E quem tiver curiosidade, assistam. É estarrecedor. Porque... Não, eu também vi. Eu também vi. Eu também vi. E aí, eu vou finalizando a live. Livres, né, que você pode fazer, né? Você vai eu vi um cara fazendo. Ele fez, gravou, foi num site desse aí, mostrou qual era, e aí fez a coisa. Você vê? Exatamente. Deus me livre. Eu vou, já que nós estamos ainda nesse mundo de transição, aí a gente vai encerrando a live com a fala do Fábio Azevedo, que ele colocou: a inteligência artificial vai trabalhar para a gente curtir a vida. Eu acho que ainda dá tempo da gente curtir a vida, né? As relações humanas ainda que nós temos. E eu aproveito essa fala do Fábio para dizer que, por isso eu trouxe o Dr. Paulo Murilo para finalizar as nossas atividades do micromeio nesse tempo todo, por essa quantidade de informação, por essa inteligência quase artificial, porque como é que guarda tantos dados, tanto conhecimento, né? Tanto conhecimento, a capacidade, né, de uma pessoa ser tão rica, né, de conhecimento e como pessoa. Então, assim, Dr. Paulo Murilo, eu só tenho a agradecer o senhor finalizar nossas atividades com uma... Me sinto honrada por isso, o micromeio. Pessoal, essa live vai ficar gravada para vocês. Eu vou finalizando, depois a doutora Sandra faz finaliza, né, dá as considerações finais, e o senhor finaliza com daquela maneira como a gente faz, né, deixando uma mensagem e tudo mais. Eu queria agradecer a todos que estão aqui conosco, a todos que estiveram aqui conosco durante esse ano todo de 2023. Foi um ano mais fácil em alguns sentidos, né? Nós nos livramos um pouco da pandemia, do assustador, mas nós tivemos também alguns percalços que a vida traz, que é isso aí, as adversidades da vida acontecem. Mas eu desejo a todos vocês sucesso, resiliência, enfim, que 2024 seja um ano de sucesso para todos vocês. E o micromeio volta em janeiro, a gente continua fazendo esse trabalho que a gente achou de suma importância, trazendo conhecimentos para vocês. E enquanto os palestrantes dizerem sim para a gente, que o doutor Paulo falou, é tamanha dificuldade, eu tenho um prazer de que eu recebo muito sim, a maioria das vezes, né? E vou falar, doutor Paulo, poucas vezes eu preciso trocar data, então, assim, não é tão difícil assim, né? Mas, assim, eu tenho esse privilégio, né, de bons profissionais aceitarem, assim como a doutora Sandra já esteve aqui conosco. Então, assim, muito obrigada por vocês, palestrantes que aceitam, muito obrigada por vocês que seguem o micromeio, continuem seguindo. E, como eu falei, eu desejo um ótimo 2024 para todos. Doutora Sandra? Eu também quero agradecer ao micromeio por estar hoje, ter sido convidada para participar hoje, né, dessa palestra maravilhosa, desse encontro. Espero estar em 2024, continuando, participando como palestrante, como assistindo também a todas essas palestras maravilhosas. E assim, foi um prazer assim, muito grande de estar com você hoje, doutor Paulo. Fiquei muito feliz, um presentão de Natal.
Tá? E eu também desejar um Feliz Natal, um Feliz 2024 aí para todo mundo com muita saúde. Doutora Sandra, muito obrigada pela... Doutora Sandra, muito obrigada pela sua participação. Doutora Sandra estava saindo do trabalho, estava num trânsito e entrou um pouquinho depois, mas muito obrigada por tudo isso, está aqui até agora com a gente. Viu? São mais sims, doutor Paulo, do que não. Muito obrigada. Claro, isso é muito doutor Paulo, o encerramento é seu. Terminando, né? Eu que agradeço. O presente foi meu, né? Tá com a Sandra aqui, contigo, com o teu marido, com as pessoas que estavam assistindo a gente. Eu tenho assim muito prazer em conversar e a proposta foi essa, conversar informalmente. Então a gente não teve script. Enfim, eu até peço desculpa se a gente foi, voltou, ou teve algum nozinho no pensamento, mas a intenção é essa mesmo, por isso que é bom ser humano, ninguém aqui é avatar, tá? Então não tinha script, não tinha digitado nada, enfim, então é bom essa coisa do humano, né? Que mostra as nossas fragilidades, as nossas competências, que mostra essa capacidade que a gente tem, né, de vencer as dificuldades, de vencer os problemas, essa capacidade que a gente tem de rir, de brincar, de falar coisa séria, de falar coisa não tão séria. Eu acho que isso é que compõe a gente, né? Essa nossa capacidade de amar, essa capacidade de odiar, essa capacidade que a gente tem de ter todos os sentimentos dentro da gente. Eu espero que eu só tenho assim que lamentar o dia que tudo isso for um simulacro, né? Que você tiver tudo isso aqui como algoritmo. É uma pena, tenho pena das gerações futuras que não viveram a vida analógica, que não viveram o fato de você sair de casa e não poder se contactar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, porque não existia telefone celular, você ir numa fila de orelhão, sabe? E ligar para as pessoas, enfim, você ter aquela realidade onde o ser humano tinha muito mais importância assim, nas ações, não vou dizer que tinha muito mais importância, mas que tinha uma necessidade de agir, né? Hoje você delega muito para o equipamento, para a tecnologia. Enfim, é uma realidade que a gente vai ter que se acostumar, a gente que está no meio do caminho vai ter que se acostumar mais ainda com resiliência, como você falou, Janaína, mas não tem volta, é a tecnologia, se a gente for olhar, isso não tem fim, né? Se a gente for pegar a história da nossa humanidade, a gente só vem desenvolvendo técnica e tecnologia, desde que a gente saiu da árvore, né? Enfim, e aí eu queria também deixar aqui meu agradecimento, né, para as pessoas que nos assistiram, meu agradecimento a você, Janaína, pelo convite. Obrigada. Também e principalmente eu agradeço o teu trabalho, a tua disposição em chamar pessoas aqui que contribuem enormemente para a microbiologia ou para a área da saúde, pessoas, como você falou, que dizem sim, porque, de uma maneira geral, quando a gente tem uma visão que o conhecimento é para todos, o conhecimento não pode ficar cerceado, limitado, quando a gente tem essa percepção, aonde chamam a gente vai falar, a gente vai conversar, vai trocar ideia, vai apresentar o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe. Então, eu acho, assim, muito bacana, eu fico muito feliz de ouvir você dizer para mim que você recebeu muito mais sim do que não. Então, as pessoas vieram aqui absolutamente, assim, voluntariamente, né, para trazer o seu conteúdo, trazer a sua informação, a sua vivência, passar aquilo que é a sua verdade. Então, eu te agradeço, né, a teu marido também, que está aqui nos bastidores, por esse apoio todo à microbiologia, esse desenvolvimento que você veio tendo, né, desde o primeiro até esse momento que a gente encontra. Então, isso é uma riqueza intangível, porque é uma riqueza cultural, tá? Então, eu sou muito agradecido também por essa disposição de fazer acontecer o micromeio. Nesse tempo só faz parte dessa história. Só faz parte dessa história. A gente, quando começa a ficar velho, faz parte da história mesmo. Nada. O micromeio é muito novo.
O micromeio é muito novo, é muito recente o micromeio. Mas veja, gente, agora para encerrar mesmo, eu desejo que a gente tenha um Natal bom, né? Que a gente consiga estar com a família, com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, em paz, confraternizando, rindo, brincando, todos com muita saúde, todos bem, não só física, mas emocionalmente, né? Para curtir, né, esse Natal. Também desejo uma passagem de ano excepcional para todo mundo. A gente tem desafios importantes pela frente, né? Cada ano é mais um desafio importante. Um país como o nosso, pobre, cheio de mazelas, de dificuldades, é sempre um desafio cada ano. Então, mais um ano, mais um desafio, mas eu espero que aquelas coisas que a gente deseja, né, todo ano se realizem, né? A esperança, o sonho de cada um de vocês, que a coisa desse ano vá, que a gente consiga estar aí juntos, trabalhando, estudando, se preparando, fazendo bons diagnósticos, ouvindo o micromeio, participando. É isso, que dê tudo certo para todos nós. Tá? Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela presença nessa hora, nessa quinta-feira, já quase 10 horas da noite. Sim. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Sandra, pela tua presença. Eu aqui fiquei honrado. E é isso aí, vamos em frente. Muito obrigado. É isso, gente. O Micromeio 2023 encerra hoje as atividades online e até 2024. Janeiro já tem programação. Um abraço a todos. E só colocando rapidamente, assim que o Dr. Paulo falou, todo mundo em família e tudo mais, eu vou trabalhar no Natal. E quem for trabalhar, assim como eu, na área de saúde, a gente vai levar energias boas, né, para quem precisa, que está hospitalizado, que precisa ali do nosso atendimento, do nosso sorriso, muitas das vezes, né? Porque perguntam, mas por que vocês riem dentro do hospital? Porque a gente leva alegria para quem está precisando, né? Então, assim, é isso. Eu não vou terminar essa live hoje, doutor Paulo, então é melhor dar tchau e sair. Doutora Sandra, obrigada. Eu vou sair. Tchau, gente. Tchau. Tudo de bom. Muito obrigado.